Esse vídeo de hoje é especialmente por conta de algumas dúvidas que surgiram sobre a reabilitação, sobre a recuperação após a cirurgia, após a lesão do tendão calcâneo, do tendão de Aquiles. O que me motivou a fazer esse vídeo foram dois comentários que surgiram nos vídeos sobre ruptura de tendão calcâneo aqui do canal Físio em Movimento. O que continha nesses comentários eram dúvidas acerca das sugestões dos vídeos sobre o tratamento do tendão calcâneo. E um deles, olha só, o Joel falando sobre como seria possível fazer a fisioterapia sendo que o pé está imobilizado durante 30 dias. E isso acontece muitas e muitas vezes, pelo que eu tenho visto aqui nos comentários. E aí ele indaga, como que seria possível fazer a fisioterapia? Será que não é preciso esperar cicatrizar o tendão? E também esse comentário do Thiago, perguntando se todos os ortopedistas estão errados, porque ele não viu nenhum vídeo de pessoas falando de começar a fisioterapia de imediato. Meu amigo, já te convido para ficar nesse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muitas dúvidas que você traz consigo. Primeiro de tudo, eu quero deixar bem claro que os vídeos que são postados aqui no canal são vídeos que eu pesquiso sobre as patologias. Então, são vídeos com artigos científicos mais atualizados possíveis. E claro, eu não passaria uma informação porque eu tenho um nome a zelar e também uma profissão séria. Esse vídeo também não é uma forma de desabafo, nem eu fiquei com raiva, eu fiquei bravo com aqueles comentários. Pelo contrário, eu acredito que precisam ser esclarecidos alguns pontos e por isso eu resolvi fazer esse vídeo trazendo alguns artigos científicos, sendo mais exato, 3 artigos científicos que respaldam a prática clínica do fisioterapeuta, do médico. São guias para o tratamento de ruptura do tendão calcâneo. Então, se você tem interesse de saber o que realmente deve acontecer após a lesão do tendão calcâneo, fique no vídeo até o final. Dando início ao nosso vídeo, eu quero te dar as boas-vindas aqui ao canal Físio em Movimento. Caso você não me conheça, eu sou o Gustavo, sou fisioterapeuta e no vídeo de hoje vou trazer 3 artigos científicos e discutir sobre eles e falar sobre eles, que são artigos base para a prática clínica, não só do fisioterapeuta quanto médica. Esses artigos estão aqui na descrição do vídeo. O primeiro artigo, que é esse que está sendo projetado para você aqui na tela, é o seguinte, ó. Ele vai tratar sobre a operação versus o tratamento não cirúrgico da lesão aguda do tendão de Aquiles, do tendão calcâneo. Esse artigo foi publicado no ano de 2010 no Jornal de Cirurgia do Osso e Articulação. Esse artigo ele é um ensaio clínico randomizado multicêntrico. O que é isso? Um ensaio clínico é um estudo onde tem 2 ou mais grupos de pacientes que são divididos, e multicêntrico porque aconteceu em mais de 2 instituições. E olha só que legal que foi esse artigo. Eles foram divididos em 2 grupos. O grupo cirúrgico mais a reabilitação acelerada, e o outro grupo foi o tratamento conservador com reabilitação acelerada. Eles foram divididos de maneira aleatória através de dados gerados por um computador. O procedimento cirúrgico foi realizado da seguinte maneira: foram realizadas suturas com fios não absorvíveis lá no tendão. Em alguns pontos eles utilizaram 2 suturas absorvíveis para garantir com que o tendão ficasse bem preso, bem fixado. E além disso, foi colocada uma bota com 20 graus de flexão plantar, ou seja, 20 graus com o pé para baixo, com o pé para a posição do pé de bailarina. 2 semanas após a cirurgia, foi retirada essa bota para verificar como estava a cicatriz e, estando bem cicatrizado, foi removido os pontos cirúrgicos. E, além disso, foi dado início ao processo de reabilitação acelerada. E como que foi esse processo de reabilitação?
eles dividiram em semanas, que foi na semana 0, logo após a cirurgia, até a 12ª semana em diante. E olha só, esse protocolo serviu para os dois grupos. De 0 a 2 semanas, ou seja, logo após a cirurgia até a 2ª semana, não foi colocado peso sobre a perna, né, mesmo com o apoio de muletas. Então a pessoa andou de muletas com a bota, só que sem apoiar o pé operado no chão. Após a 2ª semana, onde foram retirados os pontos, a bota ainda permaneceu. Além disso, a pessoa começou a apoiar o pé no chão com a bota. Começou também a ser estimulado os movimentos do tornozelo do pé para cima e para baixo, além do pé para um lado e para o outro. Também foi adotado o recurso para diminuir o inchaço que apareceu na região, além de modalidades de mobilização da cicatriz, que é muito importante para não causar aderência. Foram realizados exercícios de joelho e quadril sem o movimento do tornozelo, então poderia fazer a elevação da perna totalmente esticada, fazer exercícios dobrando e esticando o joelho, enfim. Aí varia de acordo com a criatividade do fisioterapeuta. E exercícios cardiovasculares sem levantamento de peso e sem carga, como por exemplo, um cicloergômetro de membros superiores, pedalar com os braços, ou até andar de bicicleta numa perna só, ou corridas em águas profundas, que não é tão comum a gente encontrar por aqui. Além disso, nesse estudo foi iniciado a fisioterapia aquática com suporte parcial de peso sobre a perna operada. A partir da 4ª até a 6ª semana, o suporte de peso foi aumentado conforme tolerado, em cima do membro operado, e manteve-se esse protocolo até a 6ª semana. A partir da 6ª a 8ª semana, foi retirada a elevação do calcanhar dessa bota e começou a suporte de peso mais doloroso. Então era conforme ainda a tolerância, mas era estimulado soltar ainda mais peso sobre a perna operada. Começou a fazer alongamento dos músculos da panturrilha de forma lenta, exercícios de resistência, então começou a colocar peso nos exercícios que eram realizados, tanto em cadeia cinética aberta como cadeia cinética fechada e atividades funcionais. Começou também o treino proprioceptivo de marcha. Era incentivado, caso o fisioterapeuta achasse necessário, o uso de gelo, ultrassom e também calor, caso fosse necessário, fosse indicado. Continuou fazendo a mobilização da cicatriz, exercícios de condicionamento físico e cardiovasculares, como por exemplo andar de bicicleta, elíptico, caminhada ou corrida na esteira, e manteve também a fisioterapia aquática. Entre a 8ª e a 12ª semana da recuperação dessa cirurgia, nesse protocolo que eles predeterminaram, foi feito o desmame da bota, então foi retirada aos poucos essa bota, começou a tirar as muletas para fazer a marcha sem muleta, então estimulou o andar sem muleta e continuou progredindo a amplitude de movimento, força e propriocepção. E a partir da 12ª semana, continuou aumentando a amplitude de movimento, força e propriocepção, com foco em retreinar a força, potência, a resistência e aumento do peso nos exercícios dinâmicos. E também incluiu o exercício pliométrico, que são exercícios que utilizam saltos também. Além disso, começou o retreinamento para o retorno ao esporte. Então assim, esse protocolo é um protocolo bem completo que eles utilizaram e foi bem bacana de acompanhar a evolução. Porque olha só o que foi avaliado nesse estudo. O principal item que foi avaliado foi a taxa de novas lesões. Também foi avaliado a força isocinética, que é um aparelho específico para avaliar a força. Foi feito o índice de Lepilate, que é um índice para avaliar a funcionalidade. Foi também avaliada a amplitude de movimento e a circunferência da panturrilha. E esses itens foram avaliados com 3 meses, 6 meses, 1 ano e 2 anos após a lesão. E as complicações também eram identificadas durante essas reavaliações. Para você ter uma ideia, nesse estudo eles conseguiram recrutar 196 pessoas,
só que nem todas conseguiram participar, então no final eles conseguiram 144 pessoas que foram distribuídas entre esses grupos de forma aleatória. Então cada grupo ficou com 72 pessoas, só que no grupo que teve a cirurgia, 10 apenas não deram continuidade no tratamento, foi perdido. E no grupo que foi feito o tratamento conservador, 7 foram perdidos. Então tivemos aí uma perda de 17 pessoas dentre 144. E olha só que legal os resultados. O desfecho primário no estudo, que era a relesão, ou seja, o que eles queriam identificar, né, o objetivo principal do estudo era identificar se havia uma nova lesão do tendão calcâneo. Destes 127 participantes, apenas 5 tiveram uma nova lesão no tendão calcâneo. Desses 5, 2 estavam no grupo que foi realizada a cirurgia, um teve a lesão com 1 mês após a cirurgia e o outro 3 meses após a cirurgia. E 3 estavam no grupo que não foi realizada a cirurgia. E cada um deles teve a lesão num momento diferente. Um teve 1 mês, outro 2 meses e o outro 3 meses após a lesão. Destes 5 pacientes, 4 foram tratados com cirurgia e apenas um deles desenvolveu infecção na ferida. E destes 5, o que sobrou, ele solicitou tratamento conservador e a relesão dele evoluiu sem complicações. E olha só que dado interessantíssimo. 1 ano após a lesão, quando foi feita aquela bateria de exames novamente, a força de flexão plantar, ou seja, a força dos músculos da panturrilha, da perna operada, estavam a 80% da força da perna não operada. E os músculos que puxam a ponta do pé para cima estavam com 100% da força comparado com o membro que não foi operado. Então teve uma boa recuperação da força em 1 ano. E não houve diferença entre os grupos. Então assim, os participantes do grupo que foram operados e não operados, eles tiveram a mesma proporção de aumento de força ao longo desse tempo e não teve diferença entre ser operado e não ser operado. Também não houve diferença significativa no aumento da amplitude de movimento, tanto do pé para cima quanto do pé para baixo entre os 2 grupos, porém o lado que não foi afetado sempre manteve a maior amplitude nos 2 grupos. E também não houve diferença entre os grupos operado e não operado, em tratamento conservador, nos índices de Lepilate e também na circunferência da panturrilha. E um dado importante que eles fizeram essa avaliação 2 anos depois dessa lesão e os resultados se mantiveram como 1 ano da lesão. A conclusão desse estudo é que o estudo apoia a reabilitação funcional acelerada e o tratamento não operatório para lesões agudas do tendão de Aquiles, porque os resultados que foram testados nesse tratamento foram basicamente iguais, não tiveram diferença estatística. Então, o que acontece? Não tinha vantagem em fazer cirurgia porque o tratamento conservador teve o mesmo resultado. E isso que traz pra gente de informação relevante? Que nem sempre é preciso fazer a cirurgia, porque um tratamento conservador como esse, bem direcionado, ele tem o mesmo efeito do que não fazer cirurgia no caso de uma ruptura aguda, ou seja, a pessoa rompeu o tendão há poucos dias. O segundo estudo que eu quero trazer para você aqui é um estudo, que é esse que está sendo projetado aí na tela, que ele vê um protocolo de reabilitação após o tratamento cirúrgico da ruptura aguda do tendão de Aquiles. Esse artigo foi publicado no ano de 2014 pelo Jornal Americano de Medicina Esportiva. Esse estudo é uma revisão sistemática de ensaios clínicos, estudos como esse anterior que a gente viu, com meta-análise, ou seja, com análises estatísticas dos resultados desses ensaios clínicos. E o principal objetivo desse estudo aqui foi fornecer uma comparação mais abrangente entre a reabilitação funcional precoce e a imobilização engessada, apoiado por evidências atuais. Então, como é que foi feito, como é que é feita uma revisão sistemática? Os autores do estudo, os pesquisadores, eles vão até as bases de dados de artigos científicos e fazem uma busca sistematizada
de artigos relacionados com o tema de interesse. E 2 revisores independentes selecionaram os estudos e avaliaram a qualidade metodológica desses estudos com base nos critérios da escala Cochrane. Então, depois de toda a análise metodológica, eles encontraram 1.352 estudos que, passando pelos critérios de inclusão e exclusão, resultaram em apenas 9 estudos selecionados. Destes 9 estudos, estavam um total de 402 pacientes. Em 6 estudos, o suporte de peso, a descarga de peso, foi iniciada precocemente associado a exercícios de movimento do tornozelo, enquanto 3 estudos empregaram apenas exercícios na fase inicial, sem suporte imediato de peso. A primeira comparação que eles fizeram entre esses 9 artigos foi a descarga de peso precoce num regime de exercício de movimento do tornozelo versus a imobilização. Então eles pegaram estudos que tinham, que as pessoas faziam a descarga de peso logo no início e começavam exercícios logo no início, contra pessoas que fizeram apenas a imobilização e exercícios leves após a imobilização. Dos 9 estudos, apenas 6 contemplaram isso, totalizando 279 pacientes analisados que utilizaram descarga de peso precoce combinado com exercícios iniciais do tornozelo. E olha só, o tempo médio de suporte de peso foi de 4,1 dias após a cirurgia. Então, essas pessoas começaram a pôr o pé no chão cerca de 4 dias após a cirurgia. É um tempo assim bem próximo da cirurgia, quase que não esperou tempo para pôr o pé logo após a cirurgia. E a descarga de peso imediato dentro de uma semana foi aplicada em 4 desses estudos, totalizando 180 pacientes, e 2 outros estudos utilizaram descarga de peso corporal total logo nessa primeira semana, totalizando 76 pacientes. Os outros 2 estudos, que totalizaram 104 pacientes, implementaram descarga de peso parcial em 2 semanas após a cirurgia. E olha só, vamos para a parte que mais me interessa. Na análise dos dados, demonstrou que 11 das 15 medidas que eles analisaram foram significativamente melhores para os pacientes que realizaram a descarga de peso precoce associado a exercício com movimento do tornozelo. Isso comparado com os pacientes que receberam imobilização por gesso. O que a gente conclui com isso? Que é muito melhor você pisar no chão precocemente e também você começar a movimentar o tornozelo precocemente. E olha só, a taxa de satisfação subjetiva, 93,6% das pessoas do grupo funcional que começaram a pisar antes e que tiveram satisfação no tratamento, enquanto apenas 77,5% das pessoas do grupo imobilizado tiveram satisfação. E não foram encontradas diferenças significativas entre os 2 tipos de tratamento para avaliação da escala funcional lá no longo prazo. E olha só que legal, foram encontrados resultados significativamente superiores em relação ao tempo de retorno ao esporte e ao número de pessoas que retornaram ao esporte, favorecendo o grupo que começou a mobilização e a descarga de peso precoce. E além disso, um número significativamente maior de pessoas do grupo funcional atingiu a amplitude de movimento normal do tornozelo. E também a descarga de peso precoce, ela foi associada a um número maior de pessoas que tiveram o tamanho da panturrilha medida através da circunferência normal, além de uma porcentagem maior de habilidade em levantar o calcanhar do chão e menos perda de força dos músculos da panturrilha ao longo de 3 meses e 1 ano de acompanhamento. Ou seja, nós vimos apenas vantagem em colocar o pé no chão precocemente e mobilizar o tornozelo precocemente. A taxa de nova lesão do tendão foi de apenas 3% no grupo funcional e 2,05% no grupo que ficou imobilizado. Está bem dentro das estatísticas. E olha só, os pacientes que ficaram imobilizados com o gesso tiveram uma taxa maior de complicações como aderência de cicatriz, sensação anormal da região, cicatrização tardia
rigidez do tornozelo e restrição no uso de calçados. Então a gente vê aí uma grande vantagem em fazer a mobilização e a descarga de peso precoce. E a segunda comparação desse estudo foi a seguinte, a comparação entre exercícios iniciais apenas de movimento do tornozelo sem descarga de peso versus a imobilização. 3 estudos foram incluídos nessa análise e a descarga de peso foi iniciada após a segunda semana apenas da cirurgia. O tempo médio para o suporte de peso foi de 3,3 semanas, então a média em que eles iniciaram essa descarga de peso com 3 semanas, ao contrário do outro estudo que foram 4 dias. E a análise dos dados nesse subgrupo demonstrou que apenas o tempo de retorno ao esporte e o alongamento do tendão no acompanhamento de 1 ano foram significativamente superior à imobilização, ou seja, começar apenas exercícios iniciais lá de forma isolada, de movimentação do tornozelo, é bem parecido com fazer a imobilização. A diferença está em soltar o peso sobre a perna operada logo no início. E a conclusão desse estudo é a seguinte, a descarga de peso precoce combinada com exercícios iniciais de movimento do tornozelo atinge uma recuperação funcional superior e mais rápida do que a imobilização convencional após o reparo cirúrgico. Isso falando das lesões agudas. E existem poucas vantagens sobre a fixação com gesso rígido quando apenas os primeiros exercícios de movimento do tornozelo são aplicados. Então, a gente pode concluir que não se deve colocar tala gessada após a cirurgia e também deve-se iniciar precocemente a descarga de peso e a movimentação do tornozelo. Um terceiro e último artigo é esse aqui que está sendo projetado para você, que é um guideline, ou seja, um guia de práticas clínicas no manejo das rupturas do tendão de Aquiles. Então, o guideline ele consiste em recomendações de condutas clínicas através de uma revisão sistemática da literatura, mais a opinião dos especialistas. No guideline, a gente vai encontrar diversos tipos de manejo, desde quando teve a lesão, como faz o diagnóstico. Eu vou trazer apenas o que condiz com a reabilitação. Então, eu estou trazendo aqui para você a questão número 5, que é do tratamento conservador. O objetivo do tratamento conservador cirúrgico é restaurar o comprimento e a tensão do tendão para otimizar a força e a função daquele tornozelo. E olha só que interessante, nos últimos 10 anos o tratamento conservador tem sido muito utilizado na Europa e ele precisa ser difundido aqui no Brasil também. Protocolos modernos de reabilitação após o tratamento conservador são baseados em descarga de peso precoce e mobilização precoce do tornozelo, ou seja, movimentar o pé para cima e para baixo, por exemplo. Porém, não é possível estabelecer qual o melhor tratamento por conta da lacuna que ainda existe dos ensaios clínicos de alta qualidade. Ou seja, não dá para saber qual é o melhor exercício, mas dá para saber que soltar o peso sobre a perna operada e movimentar o tornozelo operado é a melhor conduta a se fazer de imediato. Entre tratamento cirúrgico conservador deve ser baseado em fatores individuais como idade, as comorbidades apresentadas, necessidade funcional no dia a dia dessa pessoa, a atividade física que ela realiza e as preferências que essa pessoa tem, se ela quer fazer a cirurgia ou não. Esse é o nível de recomendação A, ou seja, é a recomendação mais forte. A partir dessa recomendação que deve ser tomada a decisão de fazer a cirurgia ou não. Já como nível de recomendação B, nós temos que o tratamento conservador é recomendado se permitida a reabilitação funcional adequada, com mobilização e descarga de peso precoce. Caso contrário, o tratamento conservador não é indicado. Então, se você sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles e não quer operar, você tem que fazer mobilização e descarga de peso precoce para não precisar operar. E o nível de recomendação mais fraco seria a infiltração de plasma rico em plaquetas e reabilitação após tratamento conservador, que não adicionam benefícios, ou seja, não fazer isso
e não fazer nada tem o mesmo efeito. Vamos agora para a questão 13, que é um protocolo de reabilitação após a ruptura aguda. Então, recentemente, o regime de reabilitação após a ruptura aguda do tendão calcâneo se tornou mais ativa, ou seja, a reabilitação precisa de movimento, precisa ser ativa. Imobilização e proibição da descarga de peso precoce por 6 semanas foi substituído por reabilitação funcional. Isso quem está dizendo esse guideline são os principais e melhores artigos científicos e os principais especialistas no mundo em reabilitação e manejo de lesão de tendão calcâneo, não sou eu. Então, essa reabilitação funcional ela é caracterizada por descarga de peso precoce, parcial ou total nas primeiras 2 semanas após a cirurgia e movimentos ativos controlados nos primeiros dias após a cirurgia. A reabilitação funcional ela pode incluir a mobilização precoce ou a descarga de peso precoce, ou de preferência ambos. E o nível de recomendação A é a reabilitação funcional é segura e mais vantajosa que a imobilização convencional. Então chega de gesso. Não adianta ficar colocando gesso. Não sou eu que estou dizendo, são as principais referências do mundo. Não há evidência científica de qual é o melhor protocolo. Isso é o nível de recomendação A. Ou seja, é importante que se faça isso, mas não existe uma receita de bolo a ser seguida. Vamos agora para a questão de número 14, que é o protocolo de reabilitação após uma ruptura crônica. Ele propõe que na semana 1 e 4 seja usada uma bota com angulação de 30 graus, parecido com aquele primeiro estudo que a gente viu, que haja uma descarga de peso após 3 semanas e mobilizações cautelosas. Então, movimentar com uma certa segurança aí o tornozelo. Entre as semanas 4 e 8 deve-se iniciar a descarga de peso completa com a bota, principalmente entre a 5ª e a 6ª semana, e realizar mobilizações progressivas do tornozelo, ou seja, movimentar vigorosamente o tornozelo. Entre a 8ª e a 12ª semana é incentivada a caminhada livre, mobilizações contra resistência, ou seja, vai começar a colocar peso aí nos movimentos, realizar bicicleta e natação. Entre o 3º e o 6º mês é recomendado o início de gestos específicos do esporte em cadeia fechada, ou seja, com o pé fixo no chão, e fortalecimento muscular vigoroso. No 6º mês em diante, é incentivado o trote, corridas, saltos e exercícios excêntricos. E no 8º e 9º mês, retornar ao esporte se possível. Não há uma evidência de qual seja o melhor protocolo de tratamento. E esse aqui é um exemplo de protocolo de reabilitação. Eu, na minha prática clínica, na minha experiência, acredito que 9 meses seja um tempo muito grande para se fazer um processo de reabilitação. Talvez 5 a 6 meses aí seja um tempo ideal. Vamos para a questão 16, que é sobre o retorno ao esporte. A ruptura do tendão ela é muito comum durante atividades esportivas e apenas 50% das pessoas conseguem retornar ao esporte após 1 ano, ou seja, metade das pessoas que romperam consegue voltar para o esporte depois de 1 ano da lesão. E o retorno do esporte está, em média, 6 meses após a lesão e 4 a cada 5 pessoas retornam após a lesão do tendão calcâneo. São utilizados diversos métodos para avaliar a função e poder fazer esse retorno ao esporte com segurança. E essa avaliação se dá através de testes funcionais e questionários. Porém, não é possível comparar os resultados dessas pesquisas científicas, mas a gente tem dados que 80% das pessoas que sofreram a ruptura, elas retornam ao esporte, independente da quantidade de tempo que vai levar a reabilitação ou a quantidade de tempo que vai demorar para ela voltar ao esporte. Então, a literatura é muito heterogênea, então ela não tem resultados tão parecidos assim na questão desse retorno ao esporte e necessita de evidência científica sobre o retorno ao esporte para estabelecer o tempo ideal de retorno.
esse é um nível de recomendação D, um nível de recomendação baixa, porque ainda não está nada muito bem definido. Então, em resumo desse vídeo, o que é fortemente recomendado é fazer a descarga de peso precoce com a mobilização precoce do tornozelo e, principalmente, não usar tala engessada e evoluir o tratamento de forma sistematizada. Esse vídeo talvez tenha ficado maçante para você. Se você tiver com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, mas esse vídeo ele precisava ser feito porque existiam dúvidas acerca da credibilidade das informações que eu estava passando. E esse vídeo foi feito para isso, para reafirmar o que eu tenho estudado e que eu tenho trazido para vocês aqui no canal. Isso é para mostrar a seriedade que eu trato os assuntos aqui do canal, que eu trago informações que são as mais atualizadas possíveis e são informações para ajudar você no seu tratamento, de tirar preocupações e tirar dúvidas, tá bom? Bom, por fim, eu quero agradecer a sua presença até esse momento aqui no vídeo. Caso você ainda não seja um inscrito, aproveite e se inscreva aqui no canal Fiz um Movimento e também deixe um curtir nesse vídeo se ele foi útil para você. Mais uma vez, muito obrigado por sua atenção e espero te encontrar aqui no próximo vídeo.